Olá, como eu tinha prometido, estamos de volta. Vamos falar um pouquinho, retomar um pouquinho, antes de falar dos princípios liberais, vamos retomar um pouquinho alguns conceitos que a gente não disse na última aula. Vamos lá? Eu queria que vocês dessem uma olhadinha lá nos principais pensadores iluministas e a gente vai retomar alguns conceitos. Por exemplo, eu tinha falado para vocês antes de um pensador pré-iluminista chamado Thomas Hobbes. Lembra do Leviatã? Está aqui, ó. Aqui está ele, né? O Leviatã, Thomas Hobbes. O que esse cara dizia? Bom, vamos tentar resumir da maneira mais simples possível. O Thomas Hobbes, ele disse assim: o homem é o lobo do homem, né? E lá na época dos iluministas surgiu o Jean-Jacques Rousseau. Lembra dele que eu tinha falado para vocês? Aqui, ó, o Contrato Social, Jean-Jacques Rousseau. Muito bem. E ele diz algo diferente do Hobbes. O que ele fala? Ele diz que o homem nasce bom por natureza, mas a sociedade causa nele perversão, torna ele perverso. Bom, então nós temos aí um contraponto, né? Pensamentos diferentes dentro de uma mesma linha, que era o iluminismo. Muito bem. Como entender isso? Bom, para o Hobbes, o homem ele é mau e precisa de alguém para organizar a sociedade. Isso vem mais ou menos na esteira daquilo que falava a teoria do direito divino. Ele é um defensor na época da teoria do direito divino. Ah, mas isso não é um pensamento iluminista, isso é um pensamento pré-iluminista. Thomas Hobbes não disse só isso, claro. Ele disse outras coisas. Mas ele ajuda a fundamentar a teoria do direito divino, né, dos reis. E o nosso amigo Rousseau, ele fala algo diferente, mas faz parte de uma linha nova que está surgindo na Europa, um novo conceito, né? O iluminismo de Rousseau diz que o homem ele nasce bom e aí a própria sociedade torna ele mau. Então é necessário que o Estado, que a sociedade faça com que ele permaneça bom. E uma dessas questões ocorre por razões muito simples. Ele não tem direito à propriedade privada por o fato dele ser pobre, né? Ele não tem acesso aos meios mínimos de sobrevivência dele para garantir a sua sobrevivência, e isso torna perverso. Ele acha que a culpa dele não ter nada, dele viver numa tremenda desgraça, é a culpa do outro que tem tudo, e de certa forma ele tem uma certa razão. Só que não é tirando a vida da pessoa que tem uma casa bonita, tem uma propriedade grande e tem meios de produção que ele não tem, que ele vai tornar a vida dele feliz. Não. E quem deve mediar isso é o Estado, e é isso que os iluministas pensavam na época. O que era comum entre os iluministas, já que tem alguns que não concordavam uns com os outros? A liberdade. Se tem uma coisa dentro do iluminismo que trata de maneira que todos eles tratam de maneira comum, é o indivíduo ter liberdade. Isso é um fator. Não há negociação para isso. Os iluministas eles são categóricos em dizer que sem liberdade não é possível, por exemplo, avançar nas conquistas que eles acreditam. Então a liberdade é fundamental. Vamos lá então. Sobre esses princípios que a gente chama de liberdade, vai nascer uma corrente dentro do iluminismo de liberais, justamente por causa da ideia de liberdade. Um dos liberais mais conhecidos, né, os liberais mais conhecidos que a gente tem, um deles é o Adam Smith, né? Dentro da corrente de liberais nós vamos ter o John Locke, que também era inglês, mas ele já não é mais um pré-iluminista, ele já é um iluminista. Ele escreveu, uma das obras dele é essa aqui, ó. O segundo, né? Ó, o segundo tratado sobre o governo, de John Locke. O que ele fala? Ele diz, olha, é preciso entender o seguinte, existem governante e existem os governados, eles fazem um pacto entre eles. E sobre isso, se vocês observarem bem, existe uma outra questão que a gente tinha deixado para trás, que é com relação ao Voltaire. O Voltaire, ele é um pensador iluminista da mesma época do Locke, da mesma época
do Montesquieu e da mesma época do Adam Smith. O que o Voltaire falava? O Voltaire dizia o seguinte, que tem uma coisa que ele era intransigente, era com relação à liberdade. Isso é comum a todos os iluministas, pelo que a gente pode notar. Mas o que faz o Voltaire diferente dos outros? O que ele persegue como linha de pensamento, como filosofia, era o combate à ignorância, à falta de conhecimento. Não é a educação em si de uma pessoa contra a outra. É com relação ao conhecimento, ao saber. Por que os reis e a própria igreja não gostavam que as pessoas tivessem acesso ao conhecimento? Para ter melhor controle sobre elas. Então, ele era assim, intransigente no combate à Igreja Católica e ao autoritarismo. Ele era contra isso. Então, a liberdade era algo que ele primava como princípio básico, né? E uma outra questão também era a ignorância, a falta do conhecimento. Ele era um defensor de que as pessoas deveriam ter os seus olhos abertos contra as superstições e contra a ignorância. Então ele era um combatente, assim, digamos, intransigente da igreja. Tanto que ele teve que fugir da França. E ele se abrigou na Prússia. E ele foi contratado, inclusive, pelo rei da Prússia. Mas mais na frente, quando nós falarmos dos déspotas esclarecidos, eu volto ao assunto do Voltaire. Mas só para a gente pontuar que o Voltaire ele era muito importante. Certo? Tá, os princípios liberais. Os princípios liberais são os princípios de liberdade. Que tipo de liberdade? Toda. Liberdade econômica, liberdade social, liberdade individual, liberdade coletiva, que hoje é presente nas nossas constituições, nas nossas leis. Não existe, por exemplo, um país que não tenha isso como princípio básico, a não ser que seja uma ditadura. Mas países que se dizem democratas são países que desenvolveram a tese de que é extremamente importante você ter liberdade. Vamos lá. O que o John Locke ele trata como princípio liberal? Ele diz assim, que tem alguns direitos, né, que eles são fundamentais e eles são invioláveis, ninguém pode violá-los, e que você já nasce com eles. Por exemplo, direito à vida. O direito à vida, o direito a ter um local aonde morar, ter direito à propriedade privada, ter direito, por exemplo, aos meios para que você tenha acesso à felicidade, né? Isso, inclusive, está expresso na Constituição Americana. Tem uma parte lá em que o Thomas Jefferson escreve, né, a Declaração de Independência, em que uma parte da declaração ele fala sobre a luta pela busca da felicidade e os meios para isso. Fantástico, né? Você ter dentro de uma lei algo que diga que você tem todo o direito de lutar pela sua felicidade. Olha que coisa fantástica. Isso não é um contraponto diante do que a gente está vendo acontecer lá nos Estados Unidos, não, gente? Não tem nada de errado lá, não? Hã? Pensar bem nisso, né? É uma boa forma, boa hora de refletir sobre isso. Então, a busca da felicidade é um princípio iluminista. Olha que coisa linda, né? Fantástico. E é realmente algo importante para a humanidade. Se a pessoa te trancafiar dentro de uma cela de 1 por 1, qual é a possibilidade, se você só recebe comida uma vez e você só vê apenas o olho do carcereiro, qual é a possibilidade de você um dia ter felicidade? Que esperança você tem? E quando você sente no seu coração que você está preso injustamente, que você não cometeu crime nenhum. E aí? É algo para a gente refletir, não é? Muito bem. Vamos pensar aqui. Os princípios liberais. Eles são chamados de direitos naturais. Estão expressos lá no artigo 5º da Constituição, tá? E no primeiro artigo da Constituição eles já aparecem. Eles já aparecem lá. São os direitos naturais, direito à vida, direito à liberdade. E o escravo não tem, ele não é considerado gente, então, né? Porque ele não tem liberdade. Então, direito à liberdade, o direito à busca da felicidade, ter aonde morar, ter direito à propriedade privada,
o direito, por exemplo, de ter um emprego, o direito, por exemplo, de poder trabalhar, o direito de poder vender aquilo que ele produz, tudo isso são direitos que se juntam, se tornam direitos naturais. Quer ver? Eles se desdobram. Aqui, ó, direito à vida, liberdade e aos bens necessários para a conservação de ambos. São aqueles que a natureza te deu, então eles devem ser conservados por meio da lei. E os iluministas já tinham essa consciência. Tá? Aliás, muito antes dos iluministas, né? Lá na Grécia Antiga, Platão e Aristóteles já discutiam sobre isso, sobre essas questões. Vamos lá. E com relação, por exemplo, ao nosso amigo Adam Smith. Adam Smith ele é de uma corrente de pensadores chamada de fisiocratas. Vamos lá, presta atenção, está lá na página 43 de vocês. Os fisiocratas eram uma corrente de pensadores, de filósofos e economistas que diziam o seguinte: o Estado vai ser grande e poderoso se ele investir na terra. Como assim investir na terra? Na criação de animais e na produção agrícola. Então, por isso chama fisiocrata, vem de physis, que significa natureza, um governo da natureza, fisiocracia. Então eles dizem assim, se a gente produzir bastante comida e ter bastante animais, nós vamos combater a fome do nosso estado e ele será feliz. Será que é assim? Será que a gente consegue fazer isso no Brasil? Vamos produzir o máximo possível de comida e vamos criar o máximo possível de animais. Vai ter alimento e vai ter carne na mesa para todo mundo? Reflitam sobre isso. Reflitam. Se isso daria certo. Se isso dá certo. Se esse pensamento dá certo. Mas o Adam Smith, apesar de fazer parte desse mundo e dessa corrente de pensadores, ele pensava de um jeito diferente. Como assim, professor? Pensava diferente? Ele pensava diferente. Ele fazia parte dos fisiocratas e dizia, não, os meus pares não estão certos. Na realidade, a coisa mais importante que existe é o trabalho. Quer ver uma propaganda fisiocrata que tem na rede Plim Plim? Como é que é? Agro é o quê? Agro é tech. Agro é pop. E agro está na Plim Plim. Agro é tudo. Discordo. Agro não é tudo. E o nosso amigo Adam Smith também não. A coisa mais importante que existe não é o agro. A coisa mais importante que existe é o trabalho. Porque só pela força de vontade sua, o agro não vai acontecer se você não colocar a mão ali na coisa. Ah, mas hoje existem drones que operam colheitadeiras, sim, mas alguém vai operar o drone. Ah, mas existe um sistema de computador que opera o drone. Não. Alguém criou o sistema de computadores e alguém trabalhou, alguém passou algumas horas numa escrivania pensando algoritmo matemático para criar um programa que faça o drone trabalhar e operar a colheitadeira. A coisa mais importante que existe é o trabalho. O trabalho. E é justamente baseado nisso que a gente vai ter teorias adiante que vão adiante depois do iluminismo. E elas são extremamente importantes. Quer ver uma coisa importante? Imagina alguém não indo mais trabalhar de jeito nenhum durante a pandemia. Quem é que vai fazer com que esse vídeo chegue até vocês? Quem é que vai, por exemplo, encher o supermercado para eu poder ir lá fazer minha compra com todos os cuidados? Passar o álcool gel, usar máscara. Quem vai fazer minha máscara? Quem vai criar meu álcool gel? Então não tem como parar tudo. Impossível. Alguns serviços que são chamados de essenciais precisam funcionar, entre eles o agro. Mas o agro não é tudo. É importantíssimo para uma economia como a do Brasil, tá? Não confunda uma coisa com a outra. Mas não é tudo. Tudo é o trabalho, de maneira geral. Olha eu aqui trabalhando para vocês. Estou trabalhando. É trabalho. É uma forma de trabalho. Diferente da nossa, que a gente fazia antes, mas é trabalho.
Então, Adam Smith, a ideia do Adam Smith não é tão velha assim, não é tão ruim assim. Esquisita é essa do agro, que é tudo. Agro não é tudo. Agro é muito importante, mas tudo é o trabalho. De uma maneira geral, é o trabalho. Certo? E países, por exemplo, que não tem o agro? Então, não é agro, não é tudo. Já imaginou, por exemplo, a Arábia Saudita, petróleo é tudo? Para eles, até pode ser porque eles só têm aquilo, mas eles não vão beber petróleo, nem fazer chocolate de petróleo, né? Já pensou um babaganuche feito de petróleo? Não vai dar certo. Então, não é uma única atividade econômica que é tudo. Era isso que Adam Smith estava querendo dizer. Todas as atividades econômicas são importantes, é todas elas juntas que formam a riqueza de um país. Tudo. Né? Tanto que existem países modernos que até todos os tipos de profissão são legalizados. Porque todos eles fazem parte de uma lógica econômica. E isso é importante. A hora trabalhada mais cara do mundo hoje é na Alemanha. Por isso que a Alemanha está dando certo. Por quê? Porque eles agregaram valor não ao produto, mas ao trabalho. Esse é o ponto. Tá? Esse é o ponto. Isso é um ponto importante a ser entendido. E isso essa linha de pensamento começa lá atrás com os iluministas. Né? E em especial aqui um dos pensadores fisiocratas que se distancia dessa lógica e vai para o liberalismo econômico. Ele cria o liberalismo econômico. Né? Ele tem um livro fantástico, eu não tenho aqui na minha estante, mas eu sei, chamado A Riqueza das Nações. É um livro extremamente importante para que a gente compreenda isso, que o trabalho é a coisa mais importante dentro da cadeia produtiva. Não é o produto, não é a matéria-prima, e não é o capital que o dono da fábrica tem, e não é a máquina dele, é o trabalho. Sem o trabalhador, sem o trabalho sendo feito, nada é possível de ser realizado. Isso é um aspecto importante para se entender. Ok? Vamos lá. Os princípios liberais, os principais pensadores liberais. Então, para o nosso amigo Adam Smith, o que tem de mais importante é o trabalho humano. O trabalho humano. Ele é insuperável. Eu espero que vocês tenham compreendido também essa relação que existe, por exemplo, entre o Rousseau, que é um defensor intransigente do Estado intervindo dentro da sociedade para melhorá-la, e essa lógica do Hobbes, de que precisava de uma pessoa iluminada, né, um rei, né, vindo dos céus, de Deus, que Deus o colocasse lá, para resolver a guerra de todos contra todos, como o próprio Hobbes diz no livro dele, o Leviatã, né? E que ele resolveria todos os problemas porque ele era um ser iluminado. Então, eu espero ter colaborado nesse sentido. E sobre o despotismo esclarecido, o que era o despotismo esclarecido, para a gente encerrar? O despotismo esclarecido era uma corrente de pensamento que dizia assim, o rei ele é absoluto, mas não custa o rei ser um déspota, um tirano esclarecido, um déspota que estudou. Estudou o quê? O iluminismo. Então ele coloca em prática as teorias do iluminismo dentro do governo dele. Isso era o despotismo esclarecido. Quer ver? Vamos pensar, por exemplo, no rei Dom José I de Portugal, que era um déspota esclarecido. Ele era um rei eleito pela lógica do direito divino? Era. Muito bem. Mas ele era esclarecido no sentido do iluminismo. Então ele começa a criar leis, ele começa a utilizar a lógica de pensamento, ele começa a utilizar o conhecimento iluminista dentro da sua administração. E as coisas começam a engrenar e dar certo. Funciona. Porque ele funciona dentro da lógica do mercantilismo, que era uma teoria que começa a ser posta em prática e é um dos primeiros elementos de nascimento do capitalismo moderno que a gente conhece, que é o mercantilismo, certo? Sobre isso eu vou falar com vocês, provavelmente no próximo capítulo a gente vai tratar
sobre mercantilismo, que aí a gente vai tratar também sobre, por exemplo, as relações que existem entre Portugal e Brasil, né? Depois da chegada dos portugueses aqui em abril de 1500, né? É importante a gente entender, por exemplo, que o despotismo esclarecido, ele é uma corrente de pensamento que passa a ser bastante aceita por vários monarcas europeus. Vários deles. Catarina da Prússia, Dom José I em Portugal, o rei da Prússia, que vai, inclusive, a contratar os serviços de Voltaire. Voltaire vai trabalhar para ele, né? Voltaire vai trabalhar para Frederico II. O rei Frederico II da Prússia, imperador prussiano, contrata os serviços do Voltaire, que vai auxiliá-lo no seu governo. Então, fantástico isso. Os reis perceberam que não tinha como ir contra o conhecimento que estava nascendo, que a ciência estava crescendo e se desenvolvendo, nascendo ali. Então não tinha como brigar com isso. Então eles perceberam que era um mau negócio brigar com os iluministas. Então vamos tentar conciliar, vamos criar uma política conciliatória. E vários deles foram chamados para trabalhar com os reis, né? Isso vai dar origem a uma nova dinâmica, né? A burguesia passa a ter mais poder ainda, passa a ter mais aproximação com o poder, mais aproximação com o governo, até que em determinado momento, lá adiante, o governo, que se torna obsoleto daquele ponto de vista, passa a ser substituído. Ou simplesmente é deixado de lado, se torna apenas chefes de Estado e o governo passa a ser exercido pela burguesia por meio do parlamento. Isso a gente vai ver com mais tranquilidade um pouco adiante. Inclusive a gente viu isso, né, lá no começo. Né? As revoluções inglesas do século XVII deram origem a isso e deram origem à Revolução Industrial lá na frente. A gente só está entendendo por que a Revolução Industrial aconteceu na Europa. O iluminismo teve um papel preponderante nisso. Foi muito importante para que isso acontecesse. Certo? Então é importante que a gente possa compreender isso. Daqui a pouco a gente retorna e aí eu passo, nós teremos atividades para fazer. Certo? Qualquer dúvida, não deixa de ir até a plataforma que a gente conversa lá. Tá? Grande abraço, até daqui a pouco.